temos algumas perguntas, né, de internautas. Antes da gente abrir para essas perguntas, eu queria só fazer uma pergunta assim, mais para esclarecimento. Eu notei, Cleusa, que você usou o termo educação integral, educação integrada, né? Existe algum conceito por trás, algum conceito importante por trás desses termos? Existem diferenças? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, na verdade, as pessoas, nós ainda não definimos na educação o termo, né? Se é escola integrada, educação integral, educação em tempo integral. Isso tem muita variação de acordo com o que cada rede define. Para o Fundeb, né, chama escola integral. Então, as crianças que estão em mais de 3 dias por semana, em horários alternativos com outras atividades, a cidade recebe um valor complementar. Então, para o Fundeb, formalmente chama escola integral. Agora, isso não significa que a gente já tenha definido um conceito para o que é educação integral, educação integrada. Você vai ver em vários municípios, em vários estados, nomes diferentes para atividades muito parecidas. Perfeito. Eu acho que essa questão é importante porque por trás dela, na verdade, existem algumas intenções, né? Acho que existem algumas ideias. Quando inicialmente a gente pensa em educação integral, a gente está falando de um tempo integral de educação, ou a gente está falando de um currículo integral que integra, acho que um pouco do que Estela, um pouco do que a Estela estava mencionando, esse currículo que visa a formação integral dessas crianças, né? Não apenas cognitivo, como a escola normalmente sempre privilegiou, né? Então, eu acho que essa é uma reflexão interessante. Por que isso? Porque quando a gente começa a conversar sobre educação integral, a preocupação de todo mundo, pelo momento histórico também que a gente está vivendo, é com a qualidade da aprendizagem dos alunos, né? A gente conseguiu ampliar o acesso, a gente superou esse problema de falta de acesso à escola, os alunos hoje, a grande maioria já tem acesso à escola, e então agora a grande preocupação é a qualidade, seja pelos resultados de testes internacionais, como o PISA, seja pelos resultados das avaliações nossas aqui do Brasil. A gente precisa focar a melhoria da qualidade. E aí, então, vem essa proposta de educação integral, cada vez mais ganhando espaço, recebendo muito incentivo por parte do governo, etc., né, desde o governo federal. Enfim, como você mencionou, os programas Mais Educação, que fortaleceu muito esse movimento aí. Não que a educação integral também seja um assunto totalmente novo, né? Se a gente voltar lá para Anísio Teixeira, né, lá na década de 50, e mesmo mais recentemente a gente teve outras experiências, mas eram experiências mais isoladas, experiências piloto, né? Os CIEPs. Exatamente, CIEPs eram experiências isoladas. Agora isso se tornou política pública. Agora isso está se tornando. Ele já vem num movimento em que os municípios têm recebido incentivo para ampliar, né? Mais tempo na escola se traduz em mais qualidade de educação? Essa pergunta eu vou deixar para a Estela responder. Então, não necessariamente, né? É assim, a educação integral, do jeito que a gente está entendendo, não significa só mais tempo na escola. Ela pode ficar mais tempo, mas serem oferecidas para elas experiências que não promovam, que não ajudem no seu desenvolvimento integral. Então, o tempo é uma condição necessária. Sim, ampliar é preciso, porque para se viver numa sociedade complexa, globalizada, você precisa sim de uma educação mais ampliada, de uma educação mais completa, né, para ela viver nessa sociedade. Mas só o tempo não é suficiente. Mas ele é uma condição necessária, porque com mais tempo eu posso realmente oferecer outras oportunidades de aprendizagem que ampliem o repertório cultural e que atinjam as diferentes dimensões do ser humano e não fiquem tão concentradas no cognitivo, né, no intelectual como a escola. Agora, por isso que é importante
esse movimento que está acontecendo, né, com as escolas de educação, nas escolas de educação integral e nas experiências. Você lembrou um pouco do histórico, e nós tivemos mesmo, né, Cleusa, com a escola nova, se você lembrar de Montessori, Claparred e outros educadores do mundo inteiro, eles já tinham essa ideia da educação integral como uma educação não só ligada ao aspecto intelectual, mas ligada a essa, né, e que incluíam o trabalho, a vivência democrática e tal. Agora, a ideia é um pouco a mesma, só que uma educação integral voltada para a sociedade hoje, para a sociedade contemporânea. E com mais tempo, eu tenho sim condições de oferecer mais, de atingir mais dimensões, de usar metodologias que protagonizem mais o desenvolvimento das crianças. Então, mais tempo não é tudo, mas é importante sim o tempo. Perfeito, tá certo. Muito obrigada. A Lorena pode compartilhar conosco as perguntas dos internautas? Claro. O pessoal está participando aqui bastante, com perguntas bastante interessantes. Está até difícil de escolher aqui uma pergunta. Mas tem uma pergunta aqui para a Cleusa, que é: como acontece a parceria entre o tempo de escola e os demais profissionais da escola? Professores, coordenador pedagógico, diretor, no dia a dia? Essa pergunta é da Débora Martins. E vou aproveitar e já emendar outra pergunta para as duas, que é uma pergunta da Luísa Medeiros: será necessário inserir novas disciplinas nessa nova jornada? Se sim, quais? É isso. Então vamos lá. Primeiro, como é que é feita essa integração entre a escola e as atividades? Nós temos em cada escola um professor facilitador. Por que o professor facilitador? Ele é um professor da rede municipal, né, concursado, enfim, estatutário, e ele faz a ponte entre as entidades parceiras e a escola. Por que é importante fazer essa ponte? Primeiro, para que um saiba o que o outro está fazendo, né? E eles não podem ser concorrentes. As crianças são as mesmas. Ali nós não estamos disputando as crianças. Nós estamos disputando o trabalho que é feito com as crianças. E a disputa é para garantir uma educação de qualidade para todos e para cada um. Então, às vezes, crianças que não estão acompanhando no dia a dia da sala de aula podem lá no tempo de escola apresentar algumas ações ou alguns temperamentos que podem ser abordados pelo professor facilitador e aí conseguir fazer essa ponte escola e entidade, né? Ou crianças que são extremamente tímidas na sala de aula e se soltam na aula de skate, por exemplo, né? Então, um dos caminhos para garantir que as crianças possam aproveitar melhor todas essas oportunidades é garantir a integração da escola com a entidade. Garantir que em todos os espaços essas crianças vão estar aprendendo. Isso é muito, muito importante num processo em que a gente quer garantir que seja bom para todo mundo, né? Tem que ser bom para a escola também. A escola tem a parte chata, que as pessoas acham que é chato. Todo mundo gostaria de comer pizza todo dia na escola, tomar refrigerante, mas lá é o lugar da gente cuidar da segurança alimentar, da alimentação correta, porque na maioria das vezes, nas escolas públicas, é a melhor alimentação do dia, a melhor refeição do dia que as crianças fazem é na escola. Então, a gente precisa cuidar desse processo e isso pode ser trabalhado em diferentes espaços. Eu acho que isso garante a preocupação da escola e a inserção no cotidiano das crianças. Tá certo, obrigada. Estela, você pode... Posso? Ela falou se vai precisar de outras disciplinas, né, internauta? Não, a gente entende que não seriam outras disciplinas, porque, aliás, uma das ideias da educação integral é diminuir um pouco essa fragmentação das disciplinas, essa coisa tão compartimentada em que português não conversa com história e geografia, o que ele faz numa aula não tem nada a ver. O movimento é em oposição a isso, é que as coisas sejam juntadas, que você possa juntar disciplinas afins. Então, você vai fazer uma visita no museu, você pode ir junto ao professor de português, de história, de geografia e de artes, né? Então, você faz a visita e a criança está aprendendo coisas
dessas diferentes disciplinas numa mesma atividade. Então, a ideia não é por mais uma lista de disciplinas, mas oferecer atividades ligadas a outras áreas, como esportes, artes e cultura, as questões da tecnologias da comunicação e tecnologias de informação, questões relativas à saúde, mas não como uma disciplina, como uma área onde você vai propor atividades, e principalmente atividades mais que passem pela experiência e pela vivência, e não atividades só de cópia ou de registro, de exercício. Atividades que realmente levem a criança a viver uma situação e aprender na interação com as outras crianças, debatendo, entrevistando, visitando outros lugares, vendo outros filmes, fazendo pesquisas. Então, atividades ligadas mais à experiência e à vivência, né? Então, acho que é mais... Cleusa, se você quiser complementar. Não, acho que a Estela está correta. A criação de novas disciplinas não ajuda na qualidade da educação, ao contrário, né, vai sobrecarregando a escola e muitas vezes a gente não dá conta. Para mim, o maior exemplo foi a criação da disciplina de filosofia, e a maior dificuldade das redes públicas é conseguir professores de filosofia. Né? No primeiro ano, estava se aceitando até quem estava no último ano de filosofia. Não conseguimos professores suficientes. Quem está no penúltimo ano. Não é assim que a gente resolve a educação. Né? A qualidade ela está muito mais aliada à construção do conhecimento coletivo, não à aprendizagem fragmentada. Né? Nosso cérebro não funciona por gavetas. Né? Ao entender uma partitura musical, lá você tem conceitos inexplorados de matemática. Né, nas notas musicais, na partitura, enfim. Isso é produzir conhecimento de qualidade. Isso as crianças não esquecem. Né? O que você aprende na prática e dá um sentido para essa aprendizagem, você não esquece. Aquilo que você decora, você lembra do que você decorou, mas não lembra por que decorou e nem onde vai usar toda essa informação. E lembra por um período, né? Depois a gente esquece aquilo que foi decorado, né?